Bom dia, pessoal. Bom, hoje na nossa aula de saúde da mulher, a gente vai falar dar continuidade sobre DST. Se eu não me engano, é a nossa segunda aula sobre o tema e a gente vai estar abordando algumas DSTs específicas para vocês, tá bom? Então já peguem lápis, caneta, façam suas anotações, tirem suas dúvidas, tá bom? Como eu sempre falo, ou no WhatsApp ou na plataforma, que a gente vai estar buscando estar sanando essas dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a nossa DST que a gente vai estudar hoje, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução sobre o que vem a ser DST, né? Eu creio que todo mundo sabe que DST é doença sexualmente transmissível, né? Ela é um grupo de doenças contraídas por meio do ato sexual, sem proteção, onde há troca de fluidos dos órgãos genitais. Elas podem ser de origem viral, bacteriana ou parasitária, ou parasitas, tá bem? Então, isso já é uma típica doença que a gente já sabe. Ato sexual desprotegido, ela pode vir a causar uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Uma DST. Então, por isso, sempre tá em atenção com o parceiro que você vai ter, com a quantidade de parceiro que você tem e tá sempre se prevenindo, tá bom? Aqui a gente vê bem claro que o único método contraceptivo de DST é a camisinha, tanto feminina ou masculina. Anticoncepcional, diafragma, DIU, não vai servir para método de barreira para DST, tá bem? E as principais DSTs que a gente tem no Brasil é herpes genital, cancro mole, HPV, DIP, gonorreia, tricomoníase e sífilis, tá bem? E a nossa aula de hoje vai ser sobre sífilis, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, diagnóstico, tratamento, sintomas, os tipos de sífilis, tá bem? Então, a gente vai fazer um pequeno apanhado sobre alguns detalhes acerca dessa DST, tá bem? O que vem a ser sífilis? A sífilis, ela é uma DST, como a gente acabou de ver, né? Ela é curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum, que é essa aí que tá no quadrinho verde, tá bom? Ela pode apresentar várias manifestações, tá bom? Podem ser clínicas, manifestações clínicas e de diferentes estágios, que a gente vai ver mais lá na frente, que vai ser a sífilis primária, secundária, em período latente e a sífilis terciária, tá bom? Nos estágios primários e secundários da infecção, a possibilidade de transmissão ela é maior, tá bom? E a sífilis, ela pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha, com uma pessoa infectada ou para criança durante a gestação ou durante o parto, tá bem? A mãe contraiu a sífilis, não sabe que tem, às vezes não sabe, eu sabendo, tá? Às vezes ela não sabe que tem, então ela não vai avisar para o médico que tem, que estava fazendo um tratamento da sífilis, porque ela não sabia. Então, durante o parto, a criança já pode nascer com a DST pela transmissão, né? Ou pode acontecer essa transmissão durante o parto. Por isso, a gente vai ver lá na frente, que é necessário esse acompanhamento sempre da gestante no pré-natal, porque vai ser pedidos exames que vão estar fazendo essa checagem, se ela está ou não com sífilis e o tratamento adequado para que não possa vir a ter essa linha de transmissão de mãe-criança ou durante ainda na formação no útero ou na hora do parto, tá bem? A infecção da sífilis, ela pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como ela também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação, que foi o que a gente acabou de ver, né? E o acompanhamento das gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal vai prevenir a sífilis congênita, que é a sífilis, que a gente vai ver mais lá na frente detalhado, a sífilis que é tida entre mãe e bebê, tá bom?
Em formas mais graves da doença, como é o caso da sífilis terciária, tá bom? Que a gente vai ver também mais lá na frente. Se não houver o tratamento adequado, pode levar o paciente à morte, tá? Então, a gente vê que é necessário esse acompanhamento detalhado da sífilis, tá? Quais são os sinais e sintomas? Aqui nesse banner, a gente vê 6 sintomas da sífilis que não se devem ser ignoradas, e muitas vezes é ignorada devido à semelhança desses sintomas com outros sintomas que a gente sente normalmente, tá bem? Como as dores musculares, formigamento, aparecimento de nódulos nas axilas e pescoços, dor de garganta, vermelhidão na pele e feridas indolores no local de inflamação. Então, a gente deve estar bem atento a esses 6 sintomas. Não confundir apenas essas dores musculares com cansaço, o formigamento que a gente associa muito com a falta de exercício físico, dor de garganta, vermelhidão, então são sintomas facilmente confundíveis com outras patologias. Então, deve estar sempre levando em consideração, tá? Os sinais e sintomas da sífilis, eles variam de acordo com cada estágio da doença, que divide-se em, como a gente já disse, primário, secundário, terciário e latente. Tá bom? Temos aí no banner embaixo o estágio 1, que é o primário, que ele acontece depois de 3 a 90 dias depois da exposição, depois do ato sexual desprevenido, e ela inicialmente é apenas uma ferida, tá? O estágio 2 é quando acontece a erupção cutânea corporal por toda a pele, né? Que é o estágio 2, que ocorre de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. E o estágio 3, que é quando afeta os órgãos internos, que vai ocorrer de 3 a 15 anos após a infecção inicial. Então, a gente vê que para chegar no estágio 3 é um período longo de realmente falta de interesse para o tratamento daquela doença, tá? Porque a gente vai ver também que a sífilis ela é uma doença facilmente tratada, é uma doença que tem o tratamento, que você encontra facilmente no PSF, na UBS, de forma gratuita. Então, esse acompanhamento é essencial para uma cura da sífilis, tá? A sífilis primária, ela é tida por feridas, que é uma ferida geralmente única, tá? No local da entrada da bactéria, que pode ser na pelve, na vulva, na vagina, no colo do útero, tá bom? No ânus, boca e nos outros locais da pele que teve contato com o fluido da parte sexual, que aparece, como a gente viu, entre 10 a 90 dias após o contágio. E essa lesão ela é rica em bactérias. Aqui a gente tem um pequeno exemplo da sífilis primária, que é apenas um ferimentozinho, facilmente confundido com ferimentos normais. Normalmente ela não dói, ela vai ser incolor, ela não vai coçar, não vai arder, não vai ter presença de pus. E ela pode estar acompanhada de ínguas na virilha, de caroços na virilha. Então, deve-se estar sempre atentos a esses detalhes. A sífilis secundária, né? Pode ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, tá? E incluem principalmente palmas das mãos e plantas dos pés. E essas lesões também são ricas em bactérias. Os sinais e sintomas da sífilis secundárias, elas vão aparecer entre 6 semanas a 6 meses do aparecimento e da cicatrização da ferida inicial, dessa nossa feridinha aqui, que é só o botãozinho, né? E pode, né, durante essa fase, pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas por todo o corpo. Nós temos a fase terciária, que é quando costuma apresentar sinais e sintomas e principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares, neurológicas e podem levar à morte. Como a gente viu, existe um período grande para chegar à terceira fase da sífilis, né? A fase terciária, como eu disse, tem que ser anos de realmente falta de interesse para
o tratamento. Porém, existem pessoas que chegam a esse nível, podendo chegar até a óbito. Pode surgir essa fase terciária de 2 a 40 anos depois do início da infecção, né? E uma pessoa, ela pode ter sífilis e não saber. Isso ocorre porque a doença ela pode aparecer e desaparecer, porém ela vai continuar latente no organismo. Por isso, gente, que é importante se proteger, fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar de maneira correta, né? Porque o não tratamento da sífilis pode levar a várias doenças e complicações, inclusive a morte, tá? E nós temos o período latente, o que vem a ser o período latente. O período latente é comumente conhecido também como fase assintomática, como período assintomático, que é quando não aparecem sinais ou sintomas, e ela é dividida em sífilis latente recente, que é com menos de 2 anos da infecção, e sífilis latente tardia, que ocorre com mais de 2 anos após a infecção. E a duração da fase latente ela é variável e pode ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária, tá bem? Nosso próximo passo é o diagnóstico. Como será que é feito o diagnóstico da sífilis? Existem 2 tipos de testes para o diagnóstico da sífilis, tá? Que é o teste direto e o teste imunológico. No testes diretos para a sífilis, são exames que detectam o vírus, né, a bactéria causadora da sífilis, diretamente na lesão. Ou seja, vai ser coletado ela pela úlcera, na sífilis primária, tá? Naquela feridinha que a gente viu lá no começo, ou lesão de pele na sífilis secundária, tá bem? E alguns exemplos de testes mais diretos são exame de campo escuro, pesquisa direta com material corado, tá? E o próximo são testes imunológicos, que esses testes ele vai detectar os anticorpos que o nosso organismo produz ao entrar em contato com a sífilis. Embora o tempo para o surgimento ela vá variar de pessoa para pessoa, geralmente eles já podem ser detectados no sangue, né, de 10 dias após o aparecimento da úlcera, após o aparecimento daquela primeira feridinha no estágio 1, tá? E existem 2 tipos de testes imunológicos, que são testes não treponêmicos e os testes treponêmicos, tá bom? Os testes não treponêmicos são testes que são mais usados, que é o VDRL, o RPR e o TRUST. Ele é pouco encontrado no Brasil. O resultado positivo quantitativo vai ser dado através de titulações que significam essa variação diluída, tá bom? Não se pode interferir o tempo de infecção e nem a gravidade da doença por estas titulações. Esses testes, pessoal, eles são ótimos para rastreios e devem ser os primeiros a serem solicitados. Por eles serem muito sensíveis, mas por não serem específicos, seu resultado positivo pode ser um falso positivo, tá? E por isso deve sempre ser realizado um teste trepogênico específico confirmatório. Ele também vai ser um teste indicado para o controle de cura e a avaliação de reinfecção, tá bem? E os testes trepogênicos, eles também vão detectar os anticorpos específicos para os componentes celulares da sífilis, tá bom? E eles são os primeiros a ficarem positivos após a primeira infecção, que vai ser de 7 a 10 dias após a úlcera aparecer. Os testes trepogênicos mais usados são o FTA-ABS e o ELISA, que vai ser o teste quimioluminescência, que vai ser a base de materiais que vão causar uma luminosidade se for infectado, tá bom? O nosso tratamento da sífilis. Como é feito o tratamento da sífilis? O tratamento de escolha é a penicilina
ou a benzetacil, que poderá ser aplicada na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Como eu disse, o tratamento da sífilis, ela é bem simples, é a base de benzetacil. Claro que é uma medicação dolorosa, que quase ninguém quer tomar ela, porém, ela é a única medicação eficiente no combate, no tratamento à sífilis, tá bom? Esta é, até o momento, como eu disse, a principal e mais eficaz forma de combate à bactéria causadora da doença. Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível com a penicilina benzatina, tá? E este é o único medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical, ou seja, a transmissão que passa a doença para o bebê, de mãe, bebê, tá bem? Quando a sífilis é detectada, como eu já falei, na gestante, tem essa questão. E a parceiro sexual também deve ser testado e tratado para evitar a reinfecção da gestante. E quais são os critérios mais adequados para a gestante? É a administração da benzetacil, início do tratamento até 30 dias antes do parto, até um mês antes do parto, tá bom? Um esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis, se é o primeiro, segundo ou terceiro nível da sífilis, e ter respeito ao intervalo recomendado das doses. Esse intervalo é geralmente de 7 dias entre um e outro. São três doses de benzetacil que vão ser administradas. Aplica a primeira, passa 7 dias, aplica a segunda dose, após 7 dias, aplica a terceira dose da benzetacil, tá bom? Os 5 passos para o tratamento da sífilis. O primeiro é preencher a ficha de notificações e de investigação e encaminhar a vigilância epidemiológica de forma imediata. O segundo passo é realizar o tratamento com penicilina de 2.400 unidades em até 3 aplicações com intervalo de 7 dias entre cada aplicação, como foi dito. E o parceiro de gestante negativo vai ter que tratar conforme o protocolo. O terceiro passo é o casal deve tratar junto e usar o preservativo durante o tratamento para evitar que tenha recontaminação. O quarto passo é solicitar mensalmente o VDRL para a gestante, entrar em contato com a vigilância epidemiológica se a titulação não reduzir ou aumentar 2 títulos em 3 meses. E o quinto passo é que é importante o registro no prontuário do tratamento, isso, claro, se a gestante já estiver no hospital, estiver fazendo um acompanhamento no hospital e até no seu PSF. Deve ser feito esse acompanhamento, esse registro no prontuário, tá bem? E sífilis congênita, como é e o que é a sífilis congênita? A sífilis congênita, ela é uma doença transmitida para a criança durante a gestação. Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos: no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre da gestação e no momento do parto ou em caso de aborto. Deve-se sempre fazer o VDRL para estar fazendo esse acompanhamento da questão da sífilis. E as complicações são aborto espontâneo, parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental e morte ao nascer, tá bom? Então, como a gente viu, fez um pequeno apanhado sobre a sífilis, né? A gente viu que a sífilis, ela é uma DST, que ela é facilmente tratável e curada. Então, basta você fazer o acompanhamento certinho. Você notou a presença de nódulos, a presença de ferimentos na sua pele, na sua parte íntima, na sua região íntima, já procure de forma imediata um PSF. Porque a partir que você procurar o PSF, você procurar ajuda médica, você vai fazer os exames, vai fazer as testagens e vai saber se você está ou não positivado para sífilis. Estando positivado, você vai ter noção de qual nível você vai estar, dependendo, claro, das formas que for aparecer cutâneas, né, como a gente falou.
Vamos voltar lá um pouquinho para a gente poder rever, né, os estágios. A primeira, se você já estiver na sífile primária, você vai aparecer apenas com um ferimento. Então, sendo detectado daí, você vai fazer o tratamento das 3 doses de benzetacil, você vai ficar de boa. Vai ser mais fácil de tratar. Estando no segundo nível, já vai ser um tratamento mais demorado, que você vai ter que ter mais cuidado, né? A questão também da contaminação e o caso da sífilis terciária, que a gente viu, é caso realmente de relapso, de pessoas relapsas que não tem esse conhecimento, não tem esse contato, ou até mesmo tenha um desinteresse de vir a ter o tratamento. Que como a gente viu, o tratamento ele é bem simples e fácil de ser encontrado, né? Que é a benzetacil. Então, esse foi o nosso pequeno apanhado, tá? Sobre sífilis. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou no WhatsApp ou pela plataforma, tirando suas dúvidas, fazendo perguntas, que a gente vai estar tentando sanar. Vou estar enviando para vocês, juntamente com esse vídeo, com a aula, apenas o slide, tá bom? Para vocês poderem fazer uma leitura, caso queiram. Seria interessante se fizessem também. Vou estar enviando para vocês um artigo que vai estar bem detalhado, falando muito bem alguns tópicos que a gente viu aqui sobre sífilis. E talvez, não é certeza, também coloque um vídeo para que vocês possam ter um conhecimento melhor. Tá bem? Então, essa foi nossa aula. Espero que tenha sido compreendido, tá? Falo muito rápido, de forma acelerada, mas qualquer coisa, vejam o vídeo 1, 2 vezes e façam suas anotações. E qualquer coisa, mais uma vez, entre em contato, tá bem? Bom dia!